Resiste algo sombrio acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Uma prisão invisível que se constrói silenciosamente ao nosso redor, tijolo por tijolo, sem que percebamos. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem gravitar em torno de relacionamentos tóxicos, retornando repetidamente para situações que claramente as machucam? Porque, mesmo sabendo que estão sendo manipuladas, exploradas e diminuídas, elas sentem uma força magnética inexplicável que as puxa de volta para o mesmo ciclo destrutivo? A resposta está escondida nas profundezas mais obscuras da psique humana, onde habitam forças arcaicas que Carl Jung chamaria de complexos autônomos, verdadeiros demônios psicológicos que operam independentemente da nossa consciência racional. Estes não são demônios sobrenaturais, mas padrões energéticos profundamente enraizados no inconsciente coletivo, herdados de milênios de evolução humana, que se manifestam como compulsões irresistíveis, medos primitivos e necessidades emocionais desesperadas. Quando um narcisista entra em nossas vidas, ele não está apenas manipulando nossa personalidade consciente, mas despertando e alimentando essas forças primordiais que residem em nossa sombra pessoal. Jung descobriu que todos nós carregamos dentro de nós uma multiplicidade de personalidades parciais, complexos que possuem vida própria e que podem tomar controle temporário de nossas ações e decisões. O narcisista, com sua capacidade inata de perceber vulnerabilidades emocionais, torna-se um maestro sinistro desses complexos, orquestrando uma sinfonia de dependência psicológica que nos mantém presos em uma dança macabra de trauma e fascinação. Hoje, vamos descer às profundezas do inconsciente humano e revelar os 7 demônios arquetípicos que o narcisista desperta e manipula para criar essa prisão psicológica aparentemente inescapável. O primeiro demônio que habita as sombras de nossa psique é aquele que Jung identificaria como o complexo do órfão primordial, uma ferida ancestral que carregamos desde os primeiros momentos de nossa existência. Este demônio nasce no ventre materno, quando ainda somos puros potenciais de consciência, e se desenvolve através de cada experiência de abandono, rejeição ou negligência emocional que vivenciamos durante nossa formação. Ele se manifesta como uma fome insaciável por validação externa, uma necessidade desesperada de ser escolhido, aceito e amado incondicionalmente. O narcisista, com sua intuição predatória, identifica imediatamente este demônio faminto em nós e começa a alimentá-lo com pequenas doses de atenção e afeto, criando um padrão de recompensa intermitente que ativa os mesmos circuitos neurológicos do vício. Inicialmente, ele nos bombardeia com amor excessivo, com uma intensidade que nossa criança interior ferida interpreta como a salvação há muito esperada. Este período de love bombing não é apenas uma tática consciente de manipulação, mas um processo de despertar e capturar este demônio órfão que vive dentro de nós. O narcisista torna-se temporariamente a figura parental perfeita que nunca tivemos, preenchendo um vazio existencial que nem sabíamos que existia. Mas aqui reside a armadilha cruel. Uma vez que este demônio prova do néctar da atenção narcisística, ele desenvolve o apetite insaciável por mais. Quando o narcisista inevitavelmente retira seu amor, nosso demônio órfão entra em desperta pânico existencial, interpretando essa retirada não como uma manipulação, mas como uma confirmação de nossa indignidade fundamental. Este demônio nos sussurra constantemente que devemos nos esforçar mais, ser melhores, mais complacentes, mais perfeitos para reconquistar o amor perdido.
Ele nos convence de que a dor que sentimos é evidência de que finalmente encontramos alguém importante o suficiente para nos ferir profundamente, confundindo intensidade emocional com amor verdadeiro. O narcisista alimenta sistematicamente este demônio através de ciclos de idealização e desvalorização, criando uma montanha russa emocional que nosso órfão interior interpreta como paixão e significado. Este primeiro demônio é talvez o mais poderoso porque toca na ferida mais fundamental da condição humana, nosso medo primordial de sermos abandonados e esquecidos no vasto universo indiferente. O segundo demônio que emerge das profundezas é o que Jung reconheceria como o complexo do Salvador messiânico, uma força arquetípica que nos compele a assumir o papel de redentores em relacionamentos disfuncionais. Este demônio tem suas raízes em nossa necessidade fundamental de sentir significado e propósito, mas se manifesta de forma distorcida, como uma compulsão de salvar outras pessoas de si mesmas. Quando encontramos um narcisista, este demônio sussurra sedutoramente em nossos ouvidos que, finalmente, encontramos nossa missão divina: ser a pessoa especial capaz de curar sua alma ferida, de ser o amor que vai transformá-lo em uma versão melhor de si mesmo. O narcisista, consciente ou inconscientemente, alimenta este complexo através de sua vulnerabilidade calculada, revelando gradualmente traumas de sua infância, experiências de abandono e feridas emocionais que despertam nossa compaixão mais profunda. Ele nos conta histórias de como todos os outros o abandonaram, como nunca foi verdadeiramente compreendido, como está cansado de ser ferido e está procurando alguém especial para ajudá-lo a se curar. Este demônio salvador nos faz acreditar que somos únicos em nossa capacidade de ver além de seu comportamento destrutivo, de reconhecer o diamante bruto escondido sobre camadas de trauma e defensividade. Começamos a interpretar cada momento de vulnerabilidade genuína como evidência de que estamos fazendo progresso, de que nosso amor está lentamente dissolvendo suas defesas. O narcisista alterna estrategicamente entre momentos de abertura emocional e episódios de crueldade, criando um padrão que nosso demônio salvador interpreta como alguém lutando entre sua natureza ferida e seu potencial de cura. Cada vez que ele nos machuca e depois demonstra remorso, este demônio se fortalece, sussurrando que agora ele está começando a perceber seu comportamento destrutivo. Que nossa paciência e amor estão funcionando. Desenvolvemos uma tolerância progressiva ao abuso, porque cada episódio é seguido por uma demonstração de arrependimento que alimenta a nossa fantasia salvacionista. Este demônio nos convence de que desistir seria uma traição não apenas ao narcisista, mas aos nossos próprios valores de compaixão e fidelidade. Ele transforma nosso sofrimento em uma prova de nossa virtude moral, nossa capacidade superior de amar incondicionalmente. O narcisista se torna simultaneamente nosso projeto de redenção e nossa fonte de significado existencial, criando uma dependência emocional que transcende o amor romântico e entra no território da obsessão espiritual. O terceiro demônio que se agita em nossa psique é o complexo do especialista em relacionamentos, uma força que nos compele a acreditar que possuímos uma compreensão superior das dinâmicas humanas e que, portanto, somos capazes de navegar e transformar até mesmo as situações mais tóxicas. Este demônio emerge de nossa necessidade de nos sentirmos competentes e controlados em um mundo caótico, mas se manifesta como uma arrogância inconsciente que nos faz acreditar que podemos analisar, compreender e, eventualmente, consertar o narcisista através de nossa inteligência emocional superior.
Quando entramos em um relacionamento com um narcisista, este demônio sussurra que, diferente das pessoas comuns que simplesmente fogem de situações difíceis, nós temos a maturidade e a sabedoria necessárias para trabalhar através dos problemas. Começamos a racionalizar comportamentos abusivos através de frameworks psicológicos, explicando suas ações através de teorias sobre trauma infantil, mecanismos de defesa e padrões de apego inseguros. Este demônio nos faz sentir superiores às outras pessoas que não compreendem a complexidade da situação, que fazem julgamentos superficiais baseados apenas no comportamento observável. Desenvolvemos uma linguagem sofisticada para descrever a dinâmica tóxica, usando termos como padrões disfuncionais, gatilhos emocionais e feridas do passado, para criar uma narrativa na qual somos os sarcástico terapeutas não oficiais de um relacionamento em processo de cura. O narcisista alimenta este demônio através de conversas pseudo-profundas sobre psicologia, concordando com nossas análises de seu comportamento e demonstrando aparente interesse em autoconhecimento e crescimento pessoal. Ele nos permite assumir o papel de especialistas em sua psique, pedindo nossa ajuda para entender por que age de certas maneiras. Este demônio nos convence de que outras pessoas simplesmente não têm nossa sofisticação psicológica para lidar com casos sarcásticos como este. Começamos a ver nosso relacionamento como um estudo de caso fascinante, uma oportunidade única de aplicar nosso conhecimento teórico em uma situação real e desafiadora. Quanto mais tóxico o comportamento se torna, mais este demônio se fortalece, interpretando cada nova manifestação de abuso como mais dados para nossa análise, mais evidência de que estamos lidando com um caso verdadeiramente excepcional que requer nossa expertise especial. Este demônio transforma nossa vitimização em uma forma de sarcástico narcisismo intelectual, onde nossa capacidade de entender o narcisista se torna uma fonte de orgulho e identidade pessoal que não queremos abandonar. O quarto demônio que emerge das profundezas de nosso inconsciente é o complexo da testemunha especial, uma força arquetípica que nos compele a acreditar que ocupamos uma posição única e privilegiada na vida do narcisista, sendo os únicos capazes de ver sua verdadeira natureza por trás da máscara social. Este demônio nasce de nossa necessidade fundamental de nos sentirmos especiais e escolhidos, mas se manifesta como uma fascinação mórbida por sermos os únicos a testemunhar tanto a grandiosidade quanto a vulnerabilidade de uma personalidade aparentemente extraordinária. O narcisista cultiva cuidadosamente esta sensação de exclusividade, compartilhando conosco segredos que supostamente nunca revelou para ninguém mais, mostrando-nos aspectos de sua personalidade que mantém escondidos do mundo exterior. Ele nos conta sobre seus sonhos grandiosos, suas ambições secretas, seus medos mais profundos e suas feridas mais íntimas, criando uma sensação de intimidade que nossa psique interpreta como uma conexão espiritual única e irreplicável. Este demônio sussurra que somos as únicas pessoas capazes de ver além da fachada que ele apresenta para o mundo. As únicas que compreendem verdadeiramente sua complexidade e profundidade. Quando o narcisista se comporta de maneira encantadora e carismática com outras pessoas, este demônio nos faz sentir superiores, sabendo que elas estão vendo apenas a performance enquanto nós temos acesso ao homem real por trás da máscara. Paradoxalmente, quando ele nos trata mal, este demônio interpreta o abuso como mais evidência de nossa posição especial, já que apenas conosco ele se sente seguro o suficiente para baixar a guarda e mostrar seus aspectos sombrios.
Desenvolvemos uma identidade viciante, como os únicos verdadeiros conhecedores de sua alma, os únicos capazes de navegar entre suas múltiplas facetas sem sermos enganados por suas performances públicas. O narcisista alimenta este demônio através de comparações constantes entre nós e outras pessoas, sempre destacando como somos diferentes, mais compreensivos, mais especiais do que qualquer pessoa que ele já conheceu. Ele cria uma mitologia ao nosso redor, uma narrativa na qual somos protagonistas de uma história épica de amor e compreensão que transcende as experiências comuns que pessoas normais têm em relacionamentos superficiais. Este demônio nos vicia na intensidade de ser a única pessoa capaz de ver tanto o anjo quanto o demônio em uma mesma personalidade, criando uma sensação de importância cósmica que é impossível de replicar em relacionamentos mais equilibrados e saudáveis. O quinto demônio que habita nossa psique inconsciente é o complexo do colecionador de migalhas, uma força compulsiva que nos ensina a valorizar e tesourar os menores sinais de afeto e aprovação, transformando-nos em arqueólogos emocionais que escavam desesperadamente por evidências de que somos amados. Este demônio é particularmente insidioso, porque perverte nossa capacidade natural de gratidão, transformando-a em uma ferramenta de auto-engano que nos permite racionalizar situações de escassez emocional extrema. Quando um relacionamento saudável oferece amor consistente e generoso, este demônio permanece adormecido, mas o narcisista, com sua estratégia de reforço intermitente, desperta esta força com uma agressiva precisão diabólica. Ele nos condiciona através de longos períodos de frieza emocional, pontuados por momentos breves, mas intensos de carinho, criando uma fome psicológica que nos torna hiperatentos aos menores gestos de afeto. Uma mensagem de texto carinhosa depois de dias de silêncio se torna um tesouro emocional que analisamos obsessivamente, procurando por camadas de significado. Um abraço rápido após uma discussão cruel se transforma em evidência de que seus sentimentos por nós são reais. Este demônio nos ensina a interpretar a ausência de crueldade como presença de amor, a ver momentos de neutralidade como demonstrações de carinho. Começamos a celebrar internamente quando ele não nos critica, quando não nos ignora, quando não nos humilha publicamente. Nossa definição de bom tratamento se distorce progressivamente até que simplesmente não ser abusado se torna uma forma de mimo. O narcisista entende intuitivamente este processo e usa nossa gratidão exagerada por migalhas como combustível para seu ego, deliciando-se com o poder de nos fazer felizes com esforço mínimo. Este demônio cria uma sad economia emocional perversa, onde nossa felicidade se torna dependente de recursos cada vez mais escassos e imprevisíveis. Desenvolvemos uma memória seletiva que amplifica os poucos momentos positivos enquanto minimiza ou esquece completamente os longos períodos de negligência e abuso. Nossa capacidade de lembrar dor emocional se atrofia, enquanto nossa habilidade de romantizar pequenos gestos de bondade se hipertrofia até proporções irrealistas. Este demônio nos transforma em viciados em uma droga administrada pelo narcisista, a esperança intermitente de que talvez, desta vez, as migalhas se transformem em um banquete completo de amor genuíno.
O sexto demônio que emerge das profundezas de nossa psique é o complexo do investigador obsessivo, uma força compulsiva que nos transforma em detetives emocionais obcecados em decifrar os mistérios e contradições da personalidade narcisística. Este demônio nasce de nossa necessidade fundamental de compreender e dar sentido ao mundo ao nosso redor, mas se distorce em uma obsessão consumidora por resolver o enigma aparentemente insolucionável que o narcisista representa. Jung entenderia este complexo como uma manifestação do arquétipo do sábio corrompido, onde nossa busca legítima por conhecimento se transforma em uma compulsão destrutiva que consome nossa energia vital e distorce nossa percepção da realidade. O narcisista, consciente ou inconscientemente, alimenta este demônio através de sua misteriosa inconsistência calculada, apresentando-nos com contradições constantes entre suas palavras e ações, entre seus comportamentos públicos e privados, entre suas declarações de amor e seus atos de crueldade. Esta inconsistência cria um puzzle psicológico que nosso demônio investigador interpreta como um desafio intelectual irresistível, uma charada que deve ser resolvida para restaurar nossa sensação de ordem e compreensão. Começamos a analisar obsessivamente cada palavra, cada gesto, cada expressão facial, procurando por pistas que nos permitam finalmente entender suas verdadeiras motivações. Desenvolvemos teorias complexas sobre seu comportamento, criando mapas mentais elaborados de seus padrões emocionais, suas defesas psicológicas e seus mecanismos de funcionamento interno. Este demônio nos convence de que se conseguirmos juntar todas as peças do quebra-cabeça, se conseguirmos finalmente decodificar sua personalidade, então poderemos prever e possivelmente influenciar seu comportamento futuro. Passamos horas analisando conversas passadas, reinterpretando memórias, procurando por significados ocultos em suas ações mais triviais. Nossa mente se torna uma sala de guerra mental, onde mapeamos estratégias, analisamos padrões e formulamos hipóteses sobre suas próximas jogadas. O narcisista se diverte com nossa obsessão investigativa, às vezes oferecendo pistas falsas ou contraditórias apenas para nos manter presos no labirinto de sua personalidade aparentemente incompreensível. Este demônio nos transforma em viciados em informação sobre o narcisista, consumindo vorazmente tudo relacionado a ele, suas postagens nas redes sociais, comentários de amigos, comportamentos observados por terceiros, numa tentativa desesperada de construir um retrato completo de quem ele realmente é. Nossa busca por compreensão se torna mais importante do que nossa própria felicidade ou bem-estar, e quanto mais investigamos, mais misteriosa e fascinante sua personalidade parece se tornar. O sétimo e mais poderoso demônio que habita as profundezas de nossa psique inconsciente é o complexo da identidade refletida, uma força arquetípica que nos compele a definir nosso valor pessoal e nossa própria existência através do espelho distorcido da percepção narcisística. Este é, talvez, o mais devastador de todos os demônios, porque ataca diretamente nossa sensação fundamental de quem somos, transformando nossa identidade em algo fluido e dependente da aprovação externa de uma fonte notoriamente instável e manipuladora. Jung reconheceria este complexo como uma manifestação corrompida do processo de individuação, onde nossa jornada natural de autodescoberta se inverte, fazendo-nos buscar nossa essência não através da exploração interna, mas através da validação externa de uma personalidade que nunca pode oferecer reflexões consistentes ou confiáveis. O narcisista desperta este demônio através de sua capacidade camaleônica de espelhar nossas qualidades mais
mais admiráveis durante as fases iniciais do relacionamento, criando uma versão magnificada de nós mesmos que se torna viciante e irrealisticamente positiva. Ele nos mostra uma versão de nós mesmos que é mais inteligente, mais atraente, mais interessante do que jamais nos percebemos. E nosso demônio da identidade refletida se apega desesperadamente a esta imagem grandiosa. Mas aqui reside a armadilha cruel. Uma vez que nos acostumamos a nos ver através desta lente magnificadora, nossa autoimagem natural parece pálida e inadequada em comparação. O narcisista, então, começa a distorcer gradualmente este espelho, alternando entre reflexões que nos mostram como seres extraordinários e reflexões que nos retratam como profundamente falhos e indignos. Nossa identidade se torna dependente destes feedbacks extremos e contraditórios, perdendo nossa capacidade de manter uma autoimagem estável e internamente gerada. Começamos a existir principalmente através de sua percepção, monitorando constantemente suas reações para determinar nosso valor no momento. Quando ele nos vê positivamente, nos sentimos reais e valiosos. Quando ele nos critica ou ignora, nossa sensação de existência se dilui até quase desaparecer. Este demônio nos transforma em vampiros emocionais invertidos, não sugando energia de outros, mas dependendo completamente de um outro específico para sugar energia e substância para a nossa própria existência. Perdemos gradualmente nossa capacidade de nos avaliarmos independentemente, de conhecer nossos próprios gostos, preferências e valores, sem referência ao que o narcisista pensa ou sente sobre eles. Nossa bússola interna se desmagnetiza e começamos a navegar exclusivamente pelos sinais externos que ele emite. Este demônio é particularmente insidioso porque nos faz acreditar que, finalmente, encontramos alguém capaz de nos ver verdadeiramente, quando, na realidade, estamos sendo sistematicamente desconectados de nossa verdadeira essência e transformados em extensões da necessidade narcisística de controle e adoração. Estes 7 demônios operam como uma sinfonia sombria em nosso inconsciente, cada um reforçando e amplificando o poder dos outros, criando uma prisão psicológica que transcende qualquer manipulação consciente que o narcisista possa estar exercendo. Jung nos ensinou que nossos complexos autônomos possuem vida própria, operando independentemente de nossa vontade consciente e influenciando nossas decisões de maneiras que nossa mente racional não consegue compreender completamente. Quando um narcisista entra em nossa vida, ele não está apenas manipulando nossa personalidade consciente, mas despertando e coordenando estas forças primordiais que residem em nossa sombra pessoal e coletiva. A verdadeira tragédia não é que somos fracos ou codependentes, mas que somos seres humanos normais, cujos instintos evolutivos e necessidades arquetípicas estão sendo explorados por alguém que, consciente ou inconscientemente, compreende como ativar estes complexos antigos. Reconhecer estes demônios não é um exercício de autoflagelação, mas o primeiro passo crucial para recuperar nosso poder pessoal e nossa autonomia psicológica. Apenas quando podemos nomear e compreender estas forças que operam em nossa psique, podemos começar a desenvolver estratégias conscientes para neutralizar seu poder sobre nós. O caminho para a libertação não passa por negar a existência destes demônios ou por tentar suprimi-los através de força de vontade, mas por desenvolver uma relação consciente e madura com estas partes sombrias de nossa psique.
Jung nos ensinou que aquilo que resistimos persiste e que apenas através da integração consciente de nossa sombra podemos alcançar a verdadeira individuação e liberdade psicológica. Cada um destes 7 demônios carrega dentro de si não apenas o potencial para nossa escravidão, mas também as sementes de nossa maior sabedoria e poder pessoal. O órfão ferido pode se transformar no adulto compassivo que oferece o amor incondicional que um dia desejou receber. O Salvador messiânico pode evoluir para o verdadeiro curador, que compreende os limites apropriados entre ajudar e interferir. O especialista em relacionamentos pode se tornar o conselheiro sábio, que usa seu conhecimento para empoderar outros, em vez de controlar situações. A testemunha especial pode se transformar no observador consciente, capaz de ver a verdade sem se perder em dramatizações emocionais. O colecionador de migalhas pode evoluir para a pessoa que reconhece e exige o amor abundante que merece. O investigador obsessivo pode se tornar o buscador da verdade, que direciona sua curiosidade para mistérios que vale a pena resolver. E, finalmente, a identidade refletida pode se transformar na autorrealização autêntica, que não depende da validação externa para existir. Esta transformação não acontece da noite para o dia, nem através de técnicas superficiais de autoajuda ou mantras positivos. Ela requer um trabalho profundo e corajoso de autoexploração, um compromisso com a verdade sobre nós mesmos, que pode ser temporariamente doloroso, mas que resulta em uma liberdade duradoura. Requer que desenvolvamos a capacidade de sentar com o nosso desconforto emocional sem imediatamente buscar alívio através de relacionamentos externos. Significa aprender a nutrir nossa própria alma com a mesma dedicação que uma vez oferecemos ao narcisista. O processo de cura não é apenas sobre deixar um relacionamento tóxico, mas sobre reconstruir nossa psique de uma forma que nos torne naturalmente imunes às manipulações futuras. É sobre desenvolver uma, confidente, identidade tão sólida e internamente gerada que nenhuma força externa possa nos convencer a traí-la novamente. A jornada para fora desta prisão psicológica é, em última análise, uma jornada de volta para casa, para Hopeful, casa de nossa própria alma autêntica, para o território sagrado de nossa verdadeira natureza que existe independentemente de qualquer relacionamento ou validação externa. É uma jornada que transformará não apenas nossa capacidade de reconhecer e evitar narcisistas no futuro, mas nossa capacidade de viver uma vida de significado, propósito e amor genuíno. Quando finalmente libertamos nossa energia destes demônios internos e direcionamos nossa paixão, nossa compaixão e nossa inteligência para relacionamentos e projetos que nutrem nossa alma em vez de drenar nossa vitalidade, descobrimos que possuíamos todo o amor, toda a admiração e toda a validação que sempre buscamos no espelho distorcido da personalidade narcisística. Se este vídeo despertou algo profundo em você, se reconheceu alguns destes demônios operando em sua própria vida, então você está pronto para dar os próximos passos em sua jornada de libertação. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando qual destes 7 demônios mais ressoou com sua experiência. Sua coragem de nomear estas forças é o primeiro passo para neutralizar seu poder sobre você. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios profundos da psique humana e as chaves para a verdadeira liberdade emocional. Curta este vídeo se ele trouxe clareza para situações que antes pareciam confusas, porque ao fazer isso, você está ajudando outras pessoas que ainda estão presas nestas dinâmicas destrutivas a encontrar as respostas que tanto precisam para iniciar seu próprio processo de cura.